Você consegue imaginar trabalhar sabendo que a qualquer momento o teto pode desabar sobre sua cabeça? Que cada martelada na rocha pode ser a última coisa que você fará na vida? Pois é exatamente isso que aconteceu numa pequena vila nas montanhas de Minas Gerais, em 1750, quando a ganância de uma mulher se transformou numa obsessão tão perigosa que colocou dezenas de vidas em risco. Sinhá Carmen Teixeira não era uma sinhá qualquer. Depois que o marido morreu de febre, ela herdou a mina São Benedito, uma propriedade que já dava sinais claros de esgotamento. Mas ao invés de aceitar que o ouro havia acabado, ela desenvolveu uma fixação doentia. Tinha certeza absoluta de que as riquezas estavam escondidas nas profundezas mais perigosas da montanha. O que você está prestes a descobrir vai mexer profundamente com suas emoções. Nos próximos minutos, você vai testemunhar como a obsessão pode transformar uma pessoa comum numa verdadeira ameaça para todos ao redor. Vai entender como homens e mulheres escravizados foram forçados a arriscar suas vidas em túneis que rangiam, gemiam e ameaçavam ruir a cada movimento. O que aconteceu na mina São Benedito é uma lição sobre até onde a ganância humana pode chegar. E acredite, o que você vai ouvir agora vai te fazer questionar tudo sobre poder, humanidade e as consequências das nossas obsessões mais obscuras. A história começa numa manhã de setembro de 1750, quando Dona Sinhá Carmen Teixeira acordou viúva pela primeira vez na vida. O coronel Antônio Teixeira havia morrido durante a madrugada, vítima de uma febre que durou apenas 3 dias. Sinhá Carmen tinha 35 anos, era mãe de 2 filhas pequenas e de uma hora para outra se viu responsável por administrar sozinha a mina São Benedito. A propriedade ficava numa região montanhosa próxima à Vila Rica, numa pequena localidade que os moradores chamavam de Vila das Pedras. Era um lugar onde o ouro já havia dado sinais de fartura no passado, mas que agora mostrava sinais claros de esgotamento. O próprio coronel Antônio vinha comentando com outros fazendeiros que talvez fosse hora de abandonar a mineração e partir para a criação de gado. Mas Sinhá Carmen pensava diferente. Ela tinha uma convicção que beirava a obsessão. O ouro ainda estava lá, escondido nas profundezas da montanha, esperando para ser descoberto. Enquanto outras famílias da região começavam a vender suas propriedades ou a mudar de atividade, ela decidiu que ia continuar escavando até encontrar as riquezas que sabia que existiam. A mina São Benedito funcionava com 42 escravos, a maioria homens entre 20 e 40 anos. Havia também algumas mulheres que trabalhavam na lavagem do cascalho. O trabalho na mina sempre foi pesado e perigoso, mas com o passar dos anos a situação havia se tornado ainda mais complicada. Os túneis mais antigos da mina já mostravam sinais de instabilidade. As madeiras que sustentavam o teto estavam apodrecendo com a umidade constante, e pequenas pedras soltavam do teto com frequência cada vez maior. Jairo, um escravo de 45 anos que trabalhava na mina há muito tempo, conhecia cada canto daqueles túneis como ninguém. Ele sabia distinguir os sons que a montanha fazia quando estava segura dos gemidos que indicavam perigo. Sinhá Carmen, porém, não queria ouvir os avisos. Toda vez que Jairo ou outro escravo mais experiente tentava explicar que determinada galeria estava perigosa, ela respondia que eram preguiçosos e que estavam inventando desculpas para trabalhar menos. Na cabeça dela, os escravos simplesmente não entendiam a importância de encontrar o ouro que estava ali, bem debaixo dos pés deles. O feitor da propriedade, um homem chamado Joaquim Pereira, também tentou conversar com a patroa sobre os riscos. Ele explicou que as minas tinham vida útil limitada e que forçar a extração em túneis instáveis podia causar acidentes graves. Sinhá Carmen ouviu tudo em silêncio, mas no dia seguinte mandou chamar Joaquim em particular. A conversa foi breve e direta. Ela disse que não precisava de funcionário que duvidasse das suas decisões e que, se ele não conseguia fazer os escravos trabalharem direito, talvez fosse melhor procurar emprego em outro lugar. Joaquim entendeu o recado e nunca mais questionou as ordens da patroa, mesmo sabendo que a situação estava ficando cada vez mais perigosa. A rotina na mina começou a mudar após a morte do coronel.
Sinhá Carmen passou a aparecer no local quase todos os dias, coisa que nunca fazia antes. Ela descia até a entrada dos túneis e ficava observando o trabalho, sempre perguntando se havia sido encontrado algum sinal de ouro novo. Quando a resposta era negativa, ela ordenava que escavassem mais fundo, que tentassem outras direções, que trabalhassem com mais afinco. Os escravos perceberam rapidamente que a nova patroa era diferente do antigo dono. O coronel Antônio era um homem rígido, mas que entendia os limites da segurança. Sinhá Carmen, ao contrário, parecia não ter limites quando o assunto era encontrar ouro. Ela falava constantemente sobre as dívidas que precisava pagar e sobre o futuro das filhas, como se o ouro fosse a única salvação para todos os problemas da família. A pressão aumentou quando Sinhá Carmen contratou um novo feitor, um homem de nome Severino conhecido pela rigidez e que não questionava ordens. Com ele no comando, os turnos de trabalho na mina ficaram mais longos e as exigências mais duras. Os escravos que antes trabalhavam em grupos pequenos passaram a ser organizados em equipes maiores, e a meta diária de cascalho extraído aumentou consideravelmente. Foi nesse ambiente de pressão crescente que começaram a aparecer os primeiros sinais realmente preocupantes na estrutura da mina. A obsessão da Sinhá Carmen começou a tomar conta dela de uma forma assustadora. Toda manhã, ela acordava com uma única coisa na cabeça: descer mais fundo na mina. Era como se uma voz dentro da cabeça dela repetisse sem parar que o ouro estava lá, escondido nas profundezas que ainda não tinham sido exploradas. Os túneis da mina São Benedito tinham sido cavados ao longo de 20 anos. Os primeiros, mais próximos da superfície, eram os mais seguros e bem estruturados. Tinham vigas de madeira grossas e espaçosas, boa ventilação e escoamento para a água da chuva. Mas conforme foram descendo e abrindo novas galerias, a qualidade da construção foi piorando. Sinhá Carmen começou a exigir que os escravos explorassem túneis que há anos estavam abandonados. Eram galerias estreitas, úmidas, onde o ar era pesado e difícil de respirar. As madeiras que sustentavam o teto tinham sido colocadas anos atrás, e muitas já estavam apodrecendo. Quando alguém encostava nelas, saía um pó marrom que grudava na pele e tinha cheiro de mofo. Jairo conhecia aqueles túneis como ninguém. Ele sabia que algumas daquelas galerias tinham sido fechadas pelo próprio coronel Antônio, justamente porque eram perigosas. Mas quando tentou explicar isso para Sinhá Carmen, ela respondeu que ele estava inventando desculpas para não trabalhar. Com o passar dos dias, a rotina na mina foi mudando ainda mais. Os escravos que antes trabalhavam apenas durante o dia passaram a fazer turnos que começavam antes do sol nascer e terminavam depois do anoitecer. Sinhá Carmen contratou mais guardas para vigiar o trabalho e garantir que ninguém parasse para descansar sem permissão. Os primeiros acidentes não demoraram para acontecer. João Congo, um escravo de 50 anos, estava trabalhando numa galeria estreita quando uma viga do teto se partiu e caiu sobre as costas dele. Ele teve sorte porque outros escravos conseguiram tirar a madeira rapidamente, mas ficou com ferimentos que doeram por semanas. Sinhá Carmen ouviu o relato do acidente, mas no dia seguinte mandou João voltar para o mesmo túnel. A cada dia que passava, os sinais de perigo ficavam mais evidentes. Os escravos escutavam estalos constantes nas madeiras que sustentavam o teto. Era um som que eles conheciam bem, e que significava que a estrutura estava sendo forçada além da conta. Algumas vezes, pequenas pedras caíam sem aviso, obrigando os trabalhadores a se abaixar rapidamente para não levar pancadas na cabeça. O ar dentro dos túneis mais profundos estava ficando cada vez mais difícil de respirar. Era uma mistura de umidade, poeira de rocha e o cheiro azedo da madeira apodrecida. Alguns escravos começaram a ter crises de tosse que duravam horas, e outros reclamavam de dores de cabeça constantes. Mas Sinhá Carmen não queria saber de problemas de saúde. Para ela, tudo isso eram desculpas para trabalhar menos. A pressão sobre os escravos aumentou quando Sinhá Carmen descobriu algumas pequenas pepitas de ouro numa das galerias mais fundas. Eram pedaços minúsculos, quase insignificantes, mas que na cabeça dela representavam a prova de que estava no caminho certo. Ela ficou eufórica
e ordenou que dobrassem os esforços naquela área específica. Foi aí que a situação ficou realmente perigosa. A galeria onde foram encontradas as pepitas era uma das mais instáveis da mina. O teto era baixo, forçando os escravos a trabalharem curvados ou de joelhos. As paredes tinham rachaduras visíveis, e a umidade era tanta que a água pingava constantemente do teto, formando poças no chão. Jairo tentou mais uma vez alertar sobre os riscos. Ele explicou que aquela galeria específica tinha um histórico de pequenos desabamentos e que forçar a extração ali poderia causar algo muito pior. Mas Sinhá Carmen não quis ouvir. Ela disse que ele deveria apenas cumprir ordens e que escravo não tem que dar palpites, apenas obedecer. A partir daquele momento, a mina virou um lugar de terror para quem trabalhava lá. Os escravos desciam para os túneis sabendo que cada hora poderia ser a última. Eles desenvolveram sinais entre si para alertar sobre perigos iminentes. Quando alguém escutava um estalo muito alto ou via uma rachadura nova na parede, fazia um assobio baixo que significava para todos ficarem em alerta. O medo era tão grande que alguns escravos começaram a rezar antes de entrar nos túneis. Eles pediam proteção aos santos e aos orixás, qualquer força que pudesse mantê-los vivos durante mais um dia de trabalho. Mas por mais que rezassem, a sensação era de que estavam descendo para o inferno toda manhã. Foi numa manhã de dezembro que os sinais de perigo ficaram impossíveis de ignorar. Jairo desceu para a galeria onde tinham encontrado as pepitas de ouro e percebeu algo que fez seu sangue gelar. Uma rachadura que no dia anterior era do tamanho de tinha triplicado de tamanho durante a noite. Era como se a própria montanha estivesse se abrindo por dentro. A rachadura cortava toda a parede lateral do túnel, desde o chão até o teto. Quando Jairo encostou o ouvido na parede, conseguiu escutar um som que conhecia bem. Era o barulho da terra se movimentando lá dentro. Parecia um ronco baixo e constante, como se alguma coisa enorme estivesse se mexendo nas profundezas da montanha. Mas o pior ainda estava por vir. Durante a tarde, enquanto um grupo de escravos trabalhava na galeria principal, aconteceu algo que deixou todo mundo apavorado. De repente, sem nenhum aviso, um pedaço grande de pedra caiu bem no meio do túnel. Se tivesse caído 2 metros para o lado, teria acertado em cheio a cabeça de Domingos, um escravo jovem que estava trabalhando ali perto. A queda da pedra fez um barulho ensurdecedor que ecoou por toda a mina. O susto foi tão grande que alguns escravos largaram as ferramentas e correram para a saída. Outros ficaram parados, olhando para o buraco que a pedra tinha deixado no teto, imaginando quantas outras estavam soltas e prestes a cair. João Congo, que já havia se machucado antes, decidiu que precisava falar com Sinhá Carmen. Ele era um dos escravos mais velhos e respeitados da propriedade. Alguém que havia trabalhado com o falecido coronel por mais de 20 anos. Se alguém tinha autoridade para alertar sobre o perigo, era ele. João procurou Sinhá Carmen no final da tarde, quando ela fazia sua ronda diária pela mina. Ele explicou sobre a rachadura que estava crescendo, sobre os sons estranhos que vinham de dentro da montanha e sobre a pedra que quase matou Domingos. João falou com o máximo de respeito possível, mas deixou claro que a situação estava ficando muito perigosa para continuar. A reação de Sinhá Carmen foi explosiva. Ela disse que João estava velho demais para o trabalho e que provavelmente estava vendo coisas que não existiam. Afirmou que rachaduras sempre existiram em minas e que pedras soltas faziam parte do trabalho. Para ela, João estava tentando assustar os outros escravos para que trabalhassem menos. Mas João não desistiu. Ele insistiu que o coronel Antônio nunca permitiria que continuassem trabalhando numa mina naquelas condições. Disse que o falecido patrão sempre escutava os avisos dos escravos mais experientes e que sabia a diferença entre uma mina segura e uma mina perigosa. Foi aí que Sinhá Carmen perdeu completamente a paciência. Ela gritou que João não tinha direito de falar sobre o marido dela e que, se não gostasse das condições de trabalho, podia se preparar para ser vendido para uma fazenda de café no interior. A ameaça calou João na hora, porque ele sabia que ser vendido aos 60 anos de idade significava provavelmente morrer de exaustão em poucos meses. A partir daquele dia,
A situação na mina ficou ainda mais tensa. Severino, o novo feitor, proibiu conversas dentro dos túneis e estabeleceu castigos severos para quem fosse flagrado parando para descansar sem autorização. Mas a mudança mais assustadora foi quando Severino anunciou que, a partir daquele momento, os escravos iriam trabalhar 24 horas. Isso seria feito em turnos duplos e na galeria onde tinham sido encontradas as pepitas. Isso significava que alguns grupos desceriam para trabalhar durante a madrugada, justamente nas horas em que a mina fazia mais barulhos estranhos. Durante esse período, novos sinais de perigo apareceram quase todos os dias. As rachaduras nas paredes continuavam crescendo. Várias vigas do teto começaram a vergar de forma visível, criando curvas onde antes eram retas. E o som que vinha de dentro da montanha ficou mais alto e mais constante. Foi nessa época que começaram a circular boatos entre os escravos de que a montanha estava amaldiçoada. Alguns diziam que os espíritos dos escravos que haviam morrido trabalhando na mina estavam tentando avisar sobre o perigo que estava por vir. Outros acreditavam que era a própria terra se revoltando contra a ganância desmedida de Sinhá Carmen. A verdade é que todos sentiam que algo terrível estava prestes a acontecer. Era uma sensação que pairava no ar como o cheiro de chuva antes da tempestade. Foi numa noite de janeiro que os escravos da mina São Benedito tomaram uma decisão que mudaria tudo. Jairo havia chamado uma reunião secreta na senzala depois que Severino foi embora para casa. Era algo arriscado, porque se fossem descobertos conversando sobre trabalho fora do horário, o castigo seria severo. Mas a situação havia chegado num ponto em que não dava mais para fingir que estava tudo normal. Estavam presentes 23 dos escravos que trabalhavam na mina. João Congo, mesmo com medo das ameaças de Sinhá Carmen, decidiu participar. Ele sabia que sua experiência era fundamental para qualquer decisão que fosse tomada. Jairo começou falando sobre o que todos já sabiam, mas que precisava ser dito em voz alta. A mina estava num estado que ele nunca havia visto em anos de trabalho. As rachaduras nas paredes estavam se multiplicando a cada dia. O barulho que vinha de dentro da montanha estava ficando mais alto e mais frequente. E o que era pior, algumas das vigas principais do teto estavam começando a se partir. João Congo confirmou tudo o que Jairo disse e acrescentou detalhes que deixaram todos ainda mais preocupados. Ele contou que na manhã anterior havia visto uma das vigas principais da galeria central se movimentar quando um grupo de escravos passou por baixo. Era um movimento pequeno, quase imperceptível, mas que indicava que a estrutura não estava mais aguentando o peso da montanha. Domingos, o escravo jovem que quase foi atingido pela pedra que caiu do teto, falou sobre os novos sinais que havia percebido. Ele disse que nas últimas semanas pequenas pedras estavam caindo quase todos os dias, sempre em lugares diferentes. Era como se o teto inteiro estivesse solto e pudesse desabar a qualquer momento. A conversa durou mais de 2 horas. Cada escravo contou sobre os perigos que havia observado no seu setor de trabalho. Alguns falaram sobre rachaduras novas que apareciam de um dia para o outro. Outros mencionaram lugares onde o chão estava afundando ou onde as paredes estavam se inclinando de forma preocupante. Mas o mais assustador de tudo era a unanimidade. Todos os 23 homens tinham a mesma impressão. A montanha ia desabar muito em breve. Não era mais questão de se ia acontecer, mas de quando ia acontecer. Foi aí que Jairo fez uma proposta que ninguém esperava. Ele disse que eles precisavam parar de trabalhar na mina. Não uma greve aberta, que resultaria em castigos terríveis, mas uma resistência mais sutil. Eles podiam começar a trabalhar mais devagar, a quebrar ferramentas sem querer, a encontrar problemas que atrasassem o serviço. A ideia era arriscada, mas fazia sentido. Se conseguissem diminuir o ritmo de trabalho sem parecer que estavam fazendo de propósito, talvez conseguissem ganhar tempo até que Sinhá Carmen desistisse da mina, ou até que alguém com mais autoridade interferisse na situação. João Congo sugeriu uma estratégia ainda mais inteligente. Eles podiam começar a trabalhar apenas nas áreas mais seguras da mina, sempre encontrando desculpas para evitar as galerias mais perigosas. Se Severino perguntasse por que não estavam trabalhando em determinado túnel, podiam dizer que havia que tinha muita água acumulada
Eles sabiam que Severino raramente descia na mina. A decisão foi tomada por unanimidade. A partir do dia seguinte, eles começariam uma campanha silenciosa de resistência. Não era bem uma sabotagem. Era mais uma questão de autopreservação. Eles tinham famílias, filhos, pessoas que dependiam deles. Não fazia sentido morrer numa mina instável para satisfazer a ganância de uma patroa que se recusava a enxergar a realidade. Mas eles sabiam que precisavam ser muito cuidadosos. Severino era um homem experiente e cruel, que não hesitaria em usar o chicote se percebesse qualquer sinal de desobediência. Por isso, combinaram que a resistência seria gradual e sutil. Um dia trabalhavam um pouco mais devagar, outro dia uma ferramenta quebrava no momento errado, outro dia descobriam um problema técnico que precisava ser resolvido antes de continuar. A primeira semana da resistência funcionou melhor do que esperavam. Com os outros escravos do outro turno também avisados e concordando com o plano, eles conseguiram reduzir a produção em quase 30%, sem que Severino percebesse que estava sendo enganado. Quando ele perguntava sobre a diminuição no rendimento, sempre havia uma explicação plausível. A picareta estava cega. A madeira para fazer suporte estava verde demais. O tempo estava muito úmido e atrapalhava o trabalho. Mas a resistência teve uma consequência inesperada. Com o trabalho mais lento, eles tiveram mais tempo para observar os sinais de perigo na mina. E o que viram foi ainda mais assustador do que imaginavam. A mina estava se deteriorando numa velocidade impressionante. Novas rachaduras apareciam quase todos os dias. O som que vinha de dentro da montanha estava ficando mais alto e mais constante. E o que era mais preocupante, algumas das rachaduras estavam se conectando umas com as outras, formando fissuras gigantes que cortavam paredes inteiras. Foi quando perceberam que o tempo estava se esgotando. A resistência silenciosa havia dado alguns dias de respiro, mas não ia resolver o problema principal. A mina ia desabar, e quando isso acontecesse, quem estivesse lá dentro não teria chance nenhuma de sobreviver. Era chegada a hora de tomar uma decisão mais radical. A manhã de 23 de fevereiro de 1751 começou diferente de todas as outras. Quando Severino chegou para abrir a mina, encontrou todos os escravos parados na entrada, formando uma barreira silenciosa, mas determinada. Pela primeira vez em meses, nenhum deles se moveu em direção aos túneis quando recebeu a ordem. Jairo havia assumido a posição de porta-voz do grupo. Com a voz firme, mas respeitosa, explicou ao feitor que não desceriam mais para trabalhar enquanto a mina não fosse inspecionada por alguém que realmente entendesse de segurança estrutural. Era uma decisão corajosa e perigosa, porque todos sabiam que podia resultar em castigos severos ou até mesmo na venda para fazendas distantes. A reação de Severino foi explosiva e previsível. Ele brandiu o chicote e ameaçou açoitar Jairo ali mesmo, na frente de todos os outros. Gritou que aquilo era revolta de escravo e que todos pagariam caro pela desobediência. Mas dessa vez, algo havia mudado na dinâmica do poder. Os escravos não recuaram como sempre faziam. Sabiam que era melhor enfrentar o chicote do que morrer soterrado nos túneis instáveis. João Congo se posicionou ao lado de Jairo, emprestando sua autoridade de homem mais velho àquela decisão coletiva. Explicou ao feitor que em 60 anos de vida, nunca havia visto uma mina em condições tão perigosas. Descreveu as rachaduras que se multiplicavam como teias de aranha e mencionou o barulho constante que vinha das profundezas da montanha, como o rugido de alguma fera acordando. Foi nesse momento tenso que Sinhá Carmen chegou ao local. Um dos guardas havia corrido até a casa grande para avisá-la sobre a situação incomum. Ao ver todos os seus escravos parados em clara desobediência, ela entrou numa fúria que superou qualquer explosão anterior. Sua voz ecoou pela montanha, quando gritou que eles eram mentirosos e preguiçosos, inventando perigos imaginários para evitar o trabalho. A obsessão que havia dominado sua mente por meses falou mais alto que qualquer consideração de segurança. Sinhá Carmen ordenou que Severino açoitasse todos os escravos até que mudassem de ideia sobre descer na mina. Estava disposta a usar toda a violência necessária para manter sua busca pelo ouro que tinha certeza de que estava escondido nas profundezas.
Mas antes que o primeiro golpe de chicote fosse desferido, algo extraordinário aconteceu. Um estrondo profundo e ameaçador veio de dentro da montanha, fazendo toda a estrutura da terra tremer. O som era diferente de qualquer coisa que alguém já havia escutado antes. Não era um simples ruído de pedras se movimentando, mas sim um gemido profundo e contínuo, como se a própria montanha estivesse expressando sua agonia. O barulho durou apenas alguns segundos, mas seu impacto foi devastador no ânimo de todos os presentes. Até os pássaros saíram voando das árvores ao redor, como se soubessem que algo terrível estava prestes a acontecer. Por um momento, até mesmo Sinhá Carmen ficou pálida e olhou para a entrada da mina com uma expressão de dúvida que nunca havia demonstrado antes. Mas sua obsessão era mais poderosa que o medo. Depois de alguns minutos de silêncio pesado, ela declarou que aquilo não passava de um barulho natural da montanha e que o trabalho precisava continuar imediatamente. Mais que isso, afirmou que se os escravos não tivessem coragem de descer, ela mesma desceria para provar que não havia perigo algum. E foi exatamente isso que ela fez. Numa demonstração de teimosia que beirava a loucura, Sinhá Carmen pegou uma lamparina, amarrou as saias para não tropeçar e começou a descer sozinha pela galeria principal da mina. Gritava enquanto caminhava que, quando voltasse à superfície, traria ouro nas mãos para provar que todos estavam errados sobre os supostos perigos. Os escravos ficaram paralisados na entrada, sem conseguir acreditar no que estavam presenciando. Por mais que odiassem o tratamento que recebiam dela, vê-la descer sozinha para uma mina que sabiam estar prestes a desabar despertou algo inesperado em muitos deles. Um sentimento de compaixão humana que transcendia as relações de poder. Jairo foi o primeiro a reagir a essa situação surreal. Mesmo conhecendo todos os maus tratos que ela havia imposto a eles, não conseguia simplesmente ficar parado enquanto uma pessoa descia para uma morte quase certa. Gritou para ela voltar, explicando que mesmo que não houvesse risco imediato de desabamento, era extremamente perigoso descer sozinha, porque ela poderia se perder no labirinto de túneis. Mas Sinhá Carmen estava determinada a provar seu ponto. Continuou descendo, e logo a luz de sua lamparina desapareceu numa das curvas da galeria principal. Os escravos permaneceram na entrada, escutando seus passos ecoarem pelos túneis, cada vez mais fracos e distantes, até que o silêncio se instalou. Foi então que começaram a ouvir os sons que todos temiam. Primeiro foram estalos secos, como galhos sendo quebrados por uma força invisível. Depois, vieram ruídos de pedras pequenas rolando pelos túneis. E por último, o som que fez o sangue de todos gelar, o barulho inconfundível de vigas de madeira se partindo sob pressão excessiva. Os estalos se tornaram mais frequentes e mais altos a cada minuto que passava. Era como se a montanha estivesse se despedaçando por dentro, uma peça de cada vez, numa progressão muito rápida e em direção ao colapso total. O som ecoava pelos túneis e saía pela entrada da mina como um lamento de dor que fazia todos os presentes se arrepiarem. João Congo, com sua experiência de décadas em mineração, foi o primeiro a compreender completamente o que estava acontecendo. Gritou para todos se afastarem da entrada da mina imediatamente. Ele sabia que quando uma mina começava seu processo final de desabamento, o primeiro sinal era sempre o som das estruturas de sustentação se quebrando sistematicamente. Foi exatamente nesse momento crítico que ouviram algo. O grito desesperado de Sinhá Carmen, vindo das profundezas da montanha. Era um som de puro terror, de alguém que havia finalmente compreendido que estava numa armadilha mortal, da qual talvez não conseguisse escapar. O grito foi tão carregado de desespero que até os homens que mais a odiavam sentiram um aperto no peito. Era a voz de um ser humano em pânico absoluto, despojada de toda a autoridade e arrogância, revelando apenas o medo mais primitivo da morte iminente. Pela primeira vez em suas vidas, eles ouviram Sinhá Carmen não como uma senhora poderosa, mas como uma pessoa aterrorizada pedindo socorro. Severino ficou completamente paralisado na entrada da mina, seus pés parecendo grudados no chão pela magnitude do que estava presenciando. Mesmo sendo pago para supervisionar o trabalho,
Ele não tinha coragem de entrar naqueles túneis que rangiam e gemiam com ameaças de colapso iminente. O medo tomou conta dele de uma forma que nunca havia experimentado. Foi nesse momento de paralisia geral que Jairo tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo. Sem conseguir suportar a ideia de deixar uma pessoa morrer soterrada, independentemente de quem fosse, ele correu até a casa da propriedade e voltou carregando uma corda grossa. Com mãos firmes, amarrou uma ponta na própria cintura e entregou a outra para João Congo segurar. Explicou para os outros que não conseguiria viver com o peso na consciência se não tentasse pelo menos salvar uma vida humana. Não importava que fosse a mesma pessoa que os havia maltratado e colocado em risco por meses. Era uma questão de humanidade básica, algo que transcendia as relações de poder e as injustiças do sistema social em que viviam. A decisão de Jairo tocou algo profundo em outros 3 escravos. Domingos, o jovem que quase havia sido atingido pela pedra semanas antes, se ofereceu imediatamente para acompanhá-lo. Francisco, um homem experiente que conhecia bem os túneis, também se voluntariou. Miguel, conhecido por sua força física, disse que iria junto porque poderia ser necessário carregar alguém ferido. João Congo tentou dissuadir os 4 homens, explicando que a mina estava em processo de colapso e que quem descesse agora provavelmente não voltaria vivo. Mas Jairo respondeu que alguns princípios eram mais importantes que a própria vida e que não conseguiria olhar no espelho sabendo que havia deixado uma pessoa morrer quando poderia ter tentado ajudar. Os 4 homens desceram pelos túneis, seguindo os gritos de socorro cada vez mais desesperados de Sinhá Carmen. O caminho estava infinitamente mais perigoso que em qualquer dia anterior. Pequenas pedras caíam constantemente do teto, obrigando-os a se proteger e cobrir a cabeça. As lamparinas que carregavam revelavam rachaduras enormes nas paredes, que definitivamente não existiam na manhã anterior. O barulho da estrutura se desfazendo era ensurdecedor. Cada passo que davam era acompanhado por gemidos e rangidos que vinham de todas as direções, como se a montanha inteira fosse uma criatura ferida em seus últimos momentos de agonia. O ar estava carregado de poeira e umidade, dificultando a respiração e fazendo os olhos lacrimejarem. Encontraram Sinhá Carmen numa das galerias laterais mais profundas. Ela estava caída no chão, com a perna direita presa sob uma viga pesada que havia desabado do teto. Sua saia estava rasgada, o rosto coberto de terra e lágrimas, e todo o seu corpo tremia de dor e terror. A mulher autoritária que conheciam havia se transformado numa figura humana e vulnerável. Quando viu os 4 escravos se aproximando com suas lamparinas, ela começou a chorar de alívio de uma forma que nenhum deles jamais havia presenciado. Pela primeira vez em sua vida, ela olhou para eles não como propriedades suas ou instrumentos de trabalho, mas como seres humanos que haviam escolhido arriscar suas próprias vidas para tentar salvá-la. Jairo examinou rapidamente a situação. A viga que prendia a perna dela era pesada demais para uma pessoa mover sozinha. Mas talvez os 4 homens juntos conseguissem levantá-la o suficiente para libertar a Sinhá. O problema era que precisavam ser extremamente rápidos, porque novos pedaços do teto caíam a cada minuto que passava. A operação de resgate foi uma corrida desesperada contra o tempo. Francisco e Miguel seguraram a viga pesada enquanto Jairo e Domingos cuidadosamente puxaram Sinhá Carmen para fora da armadilha. Ela gritou de dor quando a perna se moveu, e ficou claro que o osso estava quebrado, porque ela não conseguia colocar nenhum peso sobre o membro ferido. Carregaram ela pelos túneis numa corrida literal contra a morte. A cada segundo que passava, novos pedaços do teto caíam ao redor deles como uma chuva mortal de pedras e madeira. O barulho havia se tornado tão alto que mal conseguiam se escutar uns aos outros. 2 carregaram Sinhá Carmen, enquanto os outros 2 abriam caminho, afastando detritos e pedras que bloqueavam a passagem. Quando estavam a poucos metros da saída, aconteceu exatamente o que todos temiam. Uma seção inteira do teto principal começou a ruir bem atrás deles, criando uma avalanche de pedras, terra e madeira que se aproximava rapidamente. Eles podiam ouvir o rugido da montanha desabando às suas costas
como uma onda gigantesca prestes a engoli-los. Correram os últimos metros às cegas, tossindo devido à poeira densa no ar, tropeçando nos detritos espalhados pelo chão, mas mantendo uma determinação férrea de chegar à superfície. Suas lamparinas haviam se apagado, deixando-os na escuridão total, guiando-se apenas pela memória e pela corrente de ar fresco que vinha da entrada. Quando finalmente emergiram da mina, todos caíram no chão, ofegantes e cobertos de poeira da cabeça aos pés. Sinhá Carmen estava consciente, mas em estado de choque profundo, tremendo incontrolavelmente e murmurando agradecimentos entre lágrimas. Sua perna estava visivelmente fraturada, mas ela estava viva. Segundos depois de saírem, toda a estrutura restante da mina desabou numa explosão ensurdecedora de pedras, madeira e terra. Se tivessem demorado 1 minuto a mais para escapar, todos teriam morrido soterrados. O som do colapso final ecoou pelas montanhas como um trovão que durou quase 2 minutos. O silêncio que se seguiu foi quase tão impressionante quanto o barulho havia sido. Era como se a própria natureza estivesse recuperando o fôlego depois de um esforço gigantesco. Onde antes existia a entrada da mina, agora havia apenas uma cratera irregular cheia de destroços, uma cicatriz na montanha que testemunhava a força destrutiva que havia sido liberada. Entre lágrimas e palavras entrecortadas pelo medo e pela dor, a Sinhá tentou pedir desculpas pelos maus tratos, pela teimosia que havia colocado todos em risco, por ter ignorado seus avisos sobre os perigos da mina. Reconheceu que sua obsessão por ouro havia se transformado numa loucura que quase custou a vida de pessoas inocentes. Mais importante ainda, ela admitiu que havia percebido sua terrível cegueira quando desceu sozinha e viu o estado real da mina. As rachaduras eram muito piores do que imaginara. Os túneis estavam infinitamente mais instáveis que qualquer pessoa poderia trabalhar com segurança, e os barulhos que vinham das profundezas realmente indicavam um colapso iminente. Após isso, Sinhá Carmen foi carregada para a casa grande com a perna quebrada e mergulhada num trauma que mudaria sua personalidade para sempre. Durante semanas, ela acordava no meio da noite com pesadelos sobre o som da madeira se partindo e das pedras caindo. Repetia constantemente que a montanha havia tentado puni-la por sua ganância desmedida. A experiência de quase morrer soterrada, seguida pela descoberta de que havia sido salva pelas mesmas pessoas que maltratava, criou uma transformação gradual mas profunda em seu caráter. Ela começou a questionar não apenas sua obsessão pelo ouro, mas toda a estrutura de poder que havia herdado e na qual havia sido criada. Durante os meses de recuperação, ela concedeu alforria a Jairo, Francisco, Miguel e Domingos, reconhecendo que homens capazes de tanta compaixão e coragem mereciam sua liberdade. Além disso, ofereceu trabalho remunerado a todos que quisessem permanecer na propriedade. Melhorou significativamente as condições de vida dos demais escravos e nunca mais levantou a voz para nenhum trabalhador. A mina São Benedito foi permanentemente abandonada no mesmo dia do desabamento. Dentro de uma semana, toda a estrutura subterrânea havia colapsado completamente, criando uma depressão na montanha que permaneceria visível por décadas. Se os escravos não tivessem se recusado corajosamente a descer naquela manhã fatal, 42 pessoas teriam morrido soterradas. A história se espalhou rapidamente por toda a região, tornando-se um exemplo tanto dos perigos da ganância desmedida, quanto da capacidade humana de transcender o ódio através da compaixão. Os 4 homens que arriscaram suas vidas para salvar alguém que os oprimia se tornaram símbolos de uma humanidade que nem a escravidão conseguia destruir completamente. Essa história da mina São Benedito nos mostra aspectos profundos e contraditórios da natureza humana. Sinhá Carmen começou como uma mulher comum, que, enfrentando responsabilidades enormes após enviuvar, permitiu que uma obsessão perigosa tomasse conta de sua vida. O que poderia ter sido uma busca legítima por estabilidade financeira se transformou numa fixação destrutiva que colocou dezenas de vidas em risco. O mais marcante dessa narrativa é observar como pessoas escravizadas,
tratadas como propriedade e submetidas a condições de trabalho desumanas, mantiveram sua capacidade de compaixão até o momento final. Quando chegou a hora decisiva, eles escolheram arriscar suas próprias vidas para salvar alguém que os havia maltratado sistemática. Essa escolha revela uma grandeza de caráter que muitas pessoas em posições privilegiadas não conseguem demonstrar. A sabedoria prática de homens como Jairo e João Congo, conhecimento adquirido através de anos de experiência direta com a mineração, se mostrou infinitamente mais valiosa que a teimosia de uma proprietária que se recusava a aceitar realidades inconvenientes. Eles sabiam interpretar os sinais que a montanha estava dando, compreendiam quando uma situação se tornava perigosa demais para continuar, mas foram sistematicamente ignorados até que quase aconteceu uma tragédia. Essa história também ilustra como o poder absoluto pode cegar as pessoas para riscos óbvios. Sinhá Carmen tinha tanto controle sobre a vida dos escravos que começou a acreditar que também tinha poder sobre as forças da natureza. Mas a física da mineração não respeita hierarquias sociais, títulos de propriedade ou autoridade humana. Quando uma estrutura vai desabar, ela desaba independentemente de quem está dando as ordens. A transformação de Sinhá Carmen após o acidente representa algo raro, mas possível. O momento em que alguém reconhece completamente os erros de suas escolhas e decide mudar de forma fundamental. Não foi uma conversão instantânea, mas sim um processo gradual de compreensão das consequências de suas ações e do valor das pessoas que havia subestimado. O que torna essa história particularmente tocante é a demonstração de que a humanidade pode persistir mesmo nas circunstâncias mais desumanizadoras. Os escravos da mina São Benedito provaram que conhecimento, coragem e compaixão não dependem de origem social, educação formal ou posição na hierarquia. Eles possuíam qualidades essenciais que transcendiam as classificações impostas pelo sistema social da época. Refletindo sobre esse episódio, podemos nos perguntar quantas tragédias semelhantes aconteceram ao longo da história colonial brasileira. Quantas pessoas morreram porque quem detinha o poder se recusou a escutar aqueles que realmente entendiam dos riscos envolvidos? Quantos desastres poderiam ter sido evitados se a ganância não tivesse falado mais alto que o bom senso e a segurança humana? Mas essa história também oferece uma lição esperançosa sobre a capacidade de redenção. Mostra que mesmo pessoas que cometeram erros graves podem reconhecer seus equívocos e escolher um caminho diferente. A transformação de Sinhá Carmen prova que nunca é tarde demais para questionar nossas próprias certezas e valorizar adequadamente as pessoas ao nosso redor. Se você ficou tocado por essa narrativa como eu fiquei ao pesquisá-la, compartilhe nos comentários qual aspecto mais chamou sua atenção. Foi a obsessão destrutiva da Sinhá Carmen? A sabedoria dos escravos que reconheceram os sinais de perigo? Ou talvez a escolha heróica de salvar alguém que os havia maltratado? Suas reflexões enriquecem nossa compreensão coletiva dessas lições históricas. Histórias como essa nos ajudam a compreender que nossa formação como sociedade foi muito mais complexa e contraditória do que frequentemente imaginamos. Lado a lado com exemplos terríveis de crueldade e exploração, encontramos também demonstrações extraordinárias de sabedoria, coragem e humanidade que merecem ser lembradas e celebradas. Se você acredita que conhecer essas narrativas do nosso passado nos torna mais conscientes sobre questões do presente, ajude este conteúdo a alcançar mais pessoas dando um like. Cada interação ajuda outras pessoas a descobrirem essas histórias que revelam aspectos importantes da experiência humana em momentos cruciais da nossa formação. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder outros episódios que exploram a complexidade da nossa herança histórica. Toda semana trago narrativas que mostram como nossos antepassados enfrentaram dilemas morais, tomaram decisões difíceis e demonstraram qualidades que ainda nos inspiram hoje. Obrigado por ter acompanhado esta história até o final. Sua atenção e interesse fazem toda a diferença para manter viva a memória de pessoas que viveram há quase 300 anos, mas que ainda têm muito a nos ensinar sobre caráter, compaixão
e a capacidade humana de fazer escolhas corretas, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Gratidão e até a próxima história que o tempo tentou calar.